Salve, pacholada! Matheus Alpias por aqui, tudo bem com vocês? E olha, decepcionou o Grêmio de novo, hein? Bom, galera, tô aqui para conversar com vocês, fazer aquela análise tática sobre Grêmio e Goiás e Grêmio, no caso, um empate de 1-1 pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. Só que antes de eu conversar com vocês sobre isso, eu preciso lembrar da KTO.com, promo code PACHOLA, para tu ter 20% de bônus no teu primeiro depósito lá na KTO. Porque, por exemplo, tem muita aposta boa vindo aí, tem a sequência do Brasileiro, apostar no Botafogo não tem nem mais graça, porque praticamente já é campeão brasileiro, e tô falando isso na 17ª rodada, porque, galera, na boa, em 21 rodadas, acho muito difícil mudar a situação. Bom, galera, por partes, tá? Eu vou trazer primeiro algumas coisas de números da partida, e depois os números da aplicação dentro de campo, para a gente entender por onde pode ter passado esse jogo pobre do Grêmio que foi contra o Goiás. O primeiro tempo foi tenebroso, o segundo tempo foi quase pior, mas pelo menos ainda teve os gols, teve um pouco mais de emoção. Eu vou mostrar para vocês no card agora. Bom, galera, começando pelos números da partida, uma coisa que fica evidente para mim é que o Goiás finalizou mais na partida, mas com menos posse de bola. Ou seja, o Botafogo foi mais assertivo nas suas finalizações, concluiu mais a gol. O Grêmio muito pouco. E é isso que me preocupa. Eu tenho visto nos últimos jogos muito pouco do Grêmio finalizador. E eu vou recapitular que nas partidas onde, por exemplo, contra o Botafogo, contra o Flamengo, foi talvez duas partidas que foram muito interessantes, mas nós perdemos, os números de finalização foram altos, mas a concretização foi boa. E aí o Grêmio está se convertendo em um time que pouco finaliza e, por consequência, continua fazendo poucos gols. Então, sinceramente, precisa arriscar mais. Quanto mais chances tu tentar, maior é a chance de tu obter o que tu quiser em qualquer esfera. Só que aqui, o futebol é uma ciência exata. A gente precisa botar a bola dentro da rede e precisa melhorar a mira. Não é a quantidade ou não de chances, é a mira que eu acho o ponto mais importante. Seguindo na nossa análise aqui, galera, eu quero mostrar para vocês primeiro como o Grêmio começa o jogo. Eu acho muito importante e interessante a gente referenciar que, apesar dos desfalques, o Renato não muda a sua ideia de jogo com os três zagueiros, com 2 meias atrás do Soares, mas dentro de campo o posicionamento foi um pouco diferente. Eu vou mostrar esse mapinha aqui do SofaScore, que é o posicionamento médio dos jogadores dentro de campo. E tem um detalhe que eu acho muito interessante, porque o Bitelo se adianta quase como um segundo atacante, cola muito no Soares, mas o Natan, ao invés de também se adiantar e também colar para dar mais uma opção, não. O Natan acaba virando como um volante, junto com o Vidiaçante e com o Ronald. E não, o Natan não é essa posição. O Natan tem que avançar em campo, tem que construir mais à frente. Eu acho que foi isso também tão ruim partida do Natan dessa vez. Eu vi algumas partidas o Natan entrar bem. Dessa vez, muito mal. Começou o jogo muito mal, tanto que foi substituído no intervalo. Ele e o Ronald também não desempenhou. Sinceramente, o Grêmio como um todo desempenhou muito mal. Eu posso citar que o Cuiabano foi regular para bom. O Vini, acho que foi bem na partida. O André Henrique entrou super bem. O Ferreira entrou super bem. E sobre a entrada do Ferreira que eu vou falar agora na sequência. Até porque tá aqui no canto, ó, como foi a formatação do segundo tempo. Eu vi um monte de gente dizendo, não, porque o Grêmio fez linha de 4 no segundo tempo. Fez linha de 4 no segundo tempo? Não, o Grêmio começa num 5-4-1. Só que a grande diferença, em vez de uma linha de meias, o Renato bota 2 pontas abertos e 2 laterais ofensivos. Então ele dobra o espaço, dobra a quantidade de jogadores pelas pontas para ser um jogo mais vertical por ali e muita bola cruzada na área. Só que não é um lance que é lá de fora. É muito interessante que, por exemplo, o Ferreira infiltra muito próximo à linha da grande área, inclusive, muitas vezes, dentro da linha da grande área, ou seja, um cruzamento mais curto, tenta ser mais assertivo, mas falta ainda. Falta um posicionamento, falta um ajuste dentro disso para o Grêmio ser melhor do que vem sendo. Tá? Acho que a gente precisa pensar numa evolução. O jogo apoiado, ele é bom, ele funciona, mas a gente precisa evoluir em aspectos, tanto quanto a finalização, quanto a parte defensiva, e sim, tem deixado a desejar, tanto que o Grêmio sofre muitos gols nesse Campeonato Brasileiro. Eu tenho visto muita gente já dizendo,
Acaba com os 3 zagueiros. Não tem, esse esquema não funciona. Discordo, meu amigo. Os principais jogos que o Grêmio fez no ano foram com o esquema de 3 zagueiros. O problema não é o esquema. O problema é como tu tá formatando isso, principalmente como tu responde à transição ofensiva do adversário. Tua transição defensiva, ou seja, como tu sai da função de ataque para a função de defesa. Essa transição o Grêmio não tá fazendo legal e tá ficando muitas vezes vendido numa transição. O primeiro gol do Flamengo foi assim, o primeiro gol do Botafogo também foi assim. Então, são realidades que o Grêmio precisa se reajustar quanto a isso. Um detalhe muito importante aqui que eu preciso ressaltar. O Zinho. A posição de origem do Zinho é como ponta esquerda. O Renato vem testando ele como ponta direita. E é o segundo jogo que ele entra e claramente não funciona. Eu não quero que o Renato faça com mais um guri da base os problemas que ele fez com o Luciano, por exemplo, de aproveitar muito mal a peça que ele tinha nas mãos, de como ele fez algumas vezes, por exemplo, com o Campas, de não saber escalar ao certo e não saber o posicionamento, tanto que o Campas foi emprestado, de Pinares ter sido não tão bem aproveitado nesse sentido, e vou dizer exemplo desse ano, o Vina foi mal aproveitado, porque ele nunca chega a jogar do 10 como ele é contratado, ele joga muitas vezes, inclusive como um falso 9, como um ponta, isso mata completamente o Vina. Então eu quero que o Zinho jogue na dele, só que hoje, além do Ferreira voltando, tem a concorrência do Nathan Fernandes, que para mim entra bem, é o cara vertical, ele tem muita velocidade, e também agora tem a chegada do Lucas Vessosi, que pode ser esse ponto aí que o Renato tanto procura de velocidade de 1 contra 1. Ou seja, vamos aguardar se nos próximos capítulos pode ser que ele seja emprestado, até porque na direita, Renato, não dá mais para botar ele. Bom, agora eu quero saber de vocês, qual a opinião de vocês sobre esse jogo. Eu fiquei insatisfeito, acredito que vocês também, mas o Grêmio tem condição, para mim, sinceramente, tem time para se reajustar. Conto com o comentário de vocês, até porque é o Grêmio e não adianta.